Hoje é dia de ceia, hoje é dia da gente celebrar, né, da gente comemorar, da gente trazer à memória aquilo que Ele fez por nós há alguns séculos atrás. E dependendo da sua perspectiva, há alguns milênios atrás, né? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de um tema que para mim está relacionado diretamente com a última ceia, ou a Santa Ceia, né? A ceia que o Senhor realizou com os seus discípulos. Ali naquele momento Jesus tentou e passou várias mensagens, deixou ali claro várias mensagens importantes. E uma delas, que eu considero bastante importante, é essa, que diz respeito ao fato de que Ele estaria indo, mas que não nos deixaria sozinhos, né? Há uma preocupação naquele momento, Ana, de Jesus em deixar claro aos seus discípulos que nós ficaríamos, eles passariam por um momento de luto ali, né? Nós ficaríamos, mas não ficaríamos sós. E Jesus deixa isso claro em diversos momentos da ceia, no discurso dele, nos gestos dele, né? E lembrando até um dos nomes de Deus, que é Emanuel, é Deus conosco, né? Bom, mas não só isso. Não só a presença do Espírito Santo conosco, né, que seria esse companheiro que ficaria, né? Mas também Jesus menciona, fala, demonstra em suas ações ali, em seus gestos, que nós deveríamos ou poderíamos prestar mais atenção também no outro. Um no outro. Se naquele momento Jesus estava fazendo uma aliança conosco, estava prestes a selar uma aliança conosco, em que tudo o que é dele passa a ser meu e o que é meu passa a ser dele, não é? E há essa comunhão, ali também naquele momento estava acontecendo uma outra aliança, que é a aliança minha com o outro, com o próximo, com o meu irmão. Então ali, naquela situação, Jesus estava deixando claro que a aliança que estava sendo firmada naquele momento era entre Deus e o homem, mas entre o homem e o seu irmão. Somos parceiros de aliança, né? A gente fala isso em alguns momentos aqui também, né? Nós somos parceiros de aliança. Essa pessoa que está aí do seu lado tem uma aliança com você e você tem uma aliança com ela, já que vocês dois têm uma aliança com Deus. Então nós temos uma aliança uns com os outros. E isso é muito importante. E eu quero falar disso. Eu quero falar disso ressaltando um aspecto, que é o aspecto da amizade. Diga amizade. Amizade. Essa semana eu ouvi alguém dizer uma frase que eu fiquei assim, tanto intrigado, né? Para não dizer triste. A pessoa falou assim, graças a Deus eu não tenho nenhum amigo. Eu pensei, que triste. Que triste. Porque, de fato, né, a amizade é uma das coisas mais importantes que nós podemos cultivar na vida. E preste atenção, cultivar. Tem gente que consegue até fazer amigos. Eu ouvi de outra pessoa também. Até que eu faço amigos, mas eu não consigo cultivá-los, eu não consigo mantê-los. Né? É uma outra dificuldade que às vezes temos, né? A gente até faz, mas não consegue manter, cultivar, né? E aí, não há nada de certo ou errado aqui. Nós estamos apenas falando do tema, amizade, né? E quando eu estou falando de amigo, eu não estou falando de colega. Colega é aquilo ali, né? É mais ou menos como família, a gente não escolhe, né? Você nasce na família, você não escolhe a família que você quer, né? Colegas também você não escolhe. Se você vai para a escola, você tem colegas que estão ali, que você não escolheu ter. Se você vai para uma empresa trabalhar, você tem ali colegas que você também não escolheu ter. Também não estou falando de irmãos.
né? Há amigos que são mais chegados que irmãos. Então eu estou falando de algo que vai além. Até porque irmãos também a gente não escolhe. Você vai para um grupo assim como o nosso e os irmãos já estão lá, né? Mas amigos você escolhe. Amigos você escolhe, né? Amigos você escolhe. E é sobre a amizade que eu quero falar. Como eu disse, fazer e manter amigos é muito difícil para quase todos. Veja, eu disse fazer e manter. Tem gente que faz amigos com facilidade, mas tem dificuldade de manter. E tem gente que tem a bonita capacidade de fazer e cultivar as amizades, mantê-las, né? É muito bonito quando a gente escuta alguém falar de amigos, né, da infância, pessoas com 40, 30, 40, 50 anos que eu ainda convivo com meu amigo fulano de tal, né? Uma das coisas ruins de casamentos desfeitos, no meu caso, por exemplo, né, de divórcio cedo, né, quando meus pais divorciaram, eu tinha volta de 5, 6 anos, é que a gente acaba não tendo esse privilégio, né, de nascer, crescer na mesma região, no mesmo lugar, né, por causa da separação dos pais, a gente acaba migrando de um lado para o outro, né, e acaba perdendo os vínculos da infância. Mas tem gente que tem esse privilégio legal, né, de cultivar amizades desde a infância. Bom, e eu acho que é difícil, eu entendo que é difícil, porque no mundo em que vivemos hoje, as relações se tornaram utilitárias demais. E eu quero chamar atenção para isso. Interagimos quase sempre com a premissa de obter algo do outro, um favor, um bem ou um lucro qualquer. E aí complica a amizade. Porque a amizade não é para isso. A amizade, ela não é para ser utilitária. A amizade não é para ser essa coisa assim, essa relação em que eu obtenho algo do outro. Se acontecer, aconteceu. A amizade, ela deve nascer, uma amizade para ser legal e sincera, ela deve nascer no solo da não serventia. Diga, não serventia. Não serventia. João 15:15, abra lá. Em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Pastor, essa palavra hoje está falando diretamente para mim, porque eu tenho amigos há 40, assim, há 50 anos, e eu vejo os de 40 com converso com eles frente a frente, como se nós estivéssemos aqui há 40 anos atrás. Bonito isso, né? Eu já vi um amigo que foi assim, vou amar ele, vou fazer amizade com ele, a nossa amizade vai crescer e seremos prósperos. Isso acontece. E Jesus fez isso com os discípulos. Olha que bonito isso aqui no versículo 15. Já não, Jesus falando com os discípulos, diz assim, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Veja, Jesus aqui fazendo a distinção entre servo e amigo. Percebe, menina, que é um degrau a mais? Servo e amigo. Para formar uma amizade sincera, necessário se faz ir além do utilitarismo. Precisamos avançar além do utilitarismo, que é usar o outro para obter algo desse outro. Ou nos deixar ser usados para que o outro obtenha algo de nós. Isso você encontra na irmandade, você encontra no coleguismo. A amizade vai além disso. Então eu estou falando aqui de algo que vai além. E quando nós estivermos falando de amizade, pense na sua amizade com o outro e também na sua amizade até mesmo com Deus. Porque muita gente se relaciona com Deus apenas de forma utilitária. Tem uma relação apenas de servo e senhor, mas não de amigo. Amigo é algo diferente. É preciso, para ser amigo, olha que importante isso. Para ser amigo, Andréia, é preciso decidir ir até o outro. Para ser amigo, é preciso decidir
ir até o outro. Como eu disse, colega não. Colega você cai dentro de uma escola, você cai dentro de uma igreja, irmãos, né? Você cai dentro de uma igreja, você cai dentro de uma empresa e pronto, os colegas já estão lá. Você não foi até eles, né? Você foi pelo emprego, mas você não foi por causa daquelas pessoas. Você foi por causa de uma função e tudo mais. Amigo não. Para ser amigo eu tenho que decidir ir até. E aqui começa a dificuldade de muita gente. É tomar essa decisão de ir até o outro. Para criar um vínculo. Para criar uma amizade. É preciso não desejar um servo. Para ser amigo, é preciso não desejar um servo. E nem um senhor. Porque tem pessoas que começam uma amizade ou na base do servo ou a partir da função de senhor. Não é para isso a amizade. A amizade não é para servir e nem para ser servido. Isso é relação senhor e servo. O que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João é que, olha, mais do que isso, mais do que vocês me servirem e eu servir a vocês, nós temos uma relação de amigos. Isso pode parecer óbvio, mas muitas vezes nós, ao não compreender isso, confundimos amizades e perdemos amigos. Quando queremos que o outro seja o nosso servo, como se o outro tivesse obrigações para conosco. Isso não é amizade. Isso é servidão. Ou como se, e muitos também se sentem culpados na relação com o outro, porque às vezes não conseguem atender às demandas desse outro que ele diz, considera amigo. Se sente obrigado a. Se você se sente obrigado a, não é seu amigo. É seu senhor. Amizade é outra coisa. Amém? Então o que seria amigo? Eu tenho aqui alguns exemplos do que eu entendo por amizade. Eu estou partindo de um texto de alguém que eu admiro como autor, escritor. Coloquei aqui algumas percepções minhas e gostaria da paciência dos amigos e irmãos para que a gente possa ler e escutar isso aqui. São alguns destaques. Marcos. Do amigo, não precisamos nos proteger. O amigo, não acuamos. Amém? Se é amigo, eu não preciso me proteger dele. Porque ele não vai me acuar. Ele não vai me encantoar. Amigos são vulneráveis. Aqui pode existir uma dificuldade, né? Pessoas que dizem que não têm amigos ou têm dificuldade de amigos, geralmente têm dificuldade de ser, elas têm dificuldade de ser vulneráveis. Amigos são vulneráveis, conversam sem cautela, são livres para rasgar a alma, sabem que confidências e segredos nunca irão parar no ventilador da indiscrição. Amigo não se melindra com facilidade. Oh, como é difícil. Sabe aquela pessoa assim que você tem que ficar pisando em ovos. Você tem que ficar medindo palavras. Você tem que preocupar com o tom da sua voz. Você tem que preocupar com a entonação. Que coisa chata. Às vezes a gente... Então tem as pessoas que falam mansamente, que falam com suavidade. Tem outros que têm um tom de voz mais tenso. E às vezes essas pessoas que falam assim são confundidas com secas, grossas. Amigo não tem disso. Eu não preciso ficar pisando em ovos. Eu me conheço, continuando o texto, eu me conheço, sei que piso em calos. Alguns pisam mais do que outros, amém? Eu me incluo entre esses aqui. Eu sei que piso em calos. Agrido com silêncios. Uso a introspecção para aprofundar uma crítica ácida. Às vezes, quanto mais tento,
mais me distancio de quem amo. Daí eu precisar de amigos que tolerem algumas agulhadas, várias hesitações e muita bobeira. Dependo de colegas que suportem, de amigos que suportem o baque das minhas inadequações e que sejam teimosos em me querer bem. Às vezes é preciso teima, né? Para manter uma amizade. Amizades certinhas, alimentadas por pieguismo e textos doces, enjoativos com PowerPoint, não me dizem quase nada. Preguiça e descuido se escondem nas entrelinhas dos cartões de aniversário que chegam com frases prontas. Verdadeiros amigos sabem o quanto um sentimento é valioso e como é difícil ser sincero na hora de expressá-lo. Se você tem dificuldade de expressar um sentimento na hora certa, você está no caminho certo. Não vá, não fuja, né, para aquele caminho fácil dos textos copiados. Amizades superficiais, e eu acho que isso não existe. Se é superficial, não é amizade, é qualquer outra coisa. Amizades superficiais parecem ser mais danosas do que inimizades explícitas. É melhor ter um inimigo declarado do que um amigo superficial. Eu tenho mais medo do amigo superficial. É mais perigoso. Você tem que ficar o pé atrás. O inimigo não, você sabe quem ele é, está ali. Então você já se prepara. O amigo superficial é aquele que você não sabe, né? Se queremos ter amigos, precisamos abrir mão da necessidade de parecer justos demais. Abrir mão da ideia falsa de sermos quem nunca tropeça nos próprios cadastros. Quando eu tenho um amigo, o amigo ele precisa ou ele vai entender que às vezes eu enrolo no cabelo das pernas. Sabe essa expressão? Rolei no cabelo das pernas e caí. Acontece, a gente não precisa fingir ser o que não é. Nós somos, apenas somos. Tropeçamos mesmo. Precisamos detestar o moralismo que não admite sequer ter sonhos eróticos. Porque tem amigos, né? Você falar alguma coisa e tem uma expressão, principalmente no meio religioso, falar assim, de escandalizar o outro, né? Pois é, amigo não se escandaliza. A gente pode falar. Andar cautelosos com os que se arvoram de ter controle absoluto sobre tudo o que pensam e dizem. Esse amigo não dá para ter. Terminando, o amigo é aquele que nos permite relaxar, rir do passado, sonhar maluquices para o futuro, jogar a conversa fora, conversar trivialidades. Amigo, aliás, é aquele que permite até haver silêncio. Por horas, às vezes. Apenas estar com, basta. Amigos não estranham ouvir a mesma história 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Amigos desejam reencontrar camaradas e comentar sobre o filme que acabaram de assistir. Adoram partilhar trechos do livro que estão lendo. Acham legal sentar numa roda em que a mesma conversa, olha que legal, a mesma conversa elogia e espinafra. Políticos, pastores, atores. A gente elogia e espinafra tudo, a tudo e a todos. E resolve os problemas do mundo, inclusive os do futebol. Esse é o texto. Então, amizade para mim tem a ver com isso aqui. E se eu levo isso aqui para Jesus e eu consigo ver esse tipo de amizade entre nós, a minha relação com Ele enriquece. É possível ser amigo de quem está abaixo? Outra questão. É possível ser amigo de quem está abaixo ou acima de você na cadeia de autoridade?
Para muitas pessoas, não. Por exemplo, para muita gente, um pai e um filho não podem ser amigos. Já vi isso, já li sobre isso. Pastor e ovelha. Quantas vezes já escutei isso? Pastor não pode ser amigo de ovelha. E eu entendo as colocações. Nós vamos falar sobre isso. Marido e mulher, patrão e empregado. Alguns acham que sim, outros acham que não. Mas Davi era servo de quem? De Jonatas. De Jonatas. E eles eram também amigos. Os discípulos que acabamos de ver eram servos de Cristo, mas eram amigos. Bom, então dá para ser amigo de alguém que está acima numa cadeia de autoridade. Entendo que o que difere a possibilidade disso da impossibilidade é a disposição de os envolvidos saberem o momento em que a amizade, preste atenção nisso, em qualquer relação de autoridade, reconhecer o momento em que a amizade deve se recolher a fim de que a função, seja a função paterna, materna, pastoral, patronal, se coloque quando necessário. Então é possível ser amigo? É. Mas chega um momento em que a amizade precisa dar um passo atrás, porque naquela situação específica, a função social ali precisa estar à frente. Então, por mais que um patrão seja amigo do empregado, haverá um momento em que o patrão vai prevalecer sobre o amigo. Pai e filho é a mesma coisa, mãe e filho é a mesma coisa, pastor e ovelha é a mesma coisa. Somos amigos, mas chega uma hora que às vezes a função pastoral precisa prevalecer, e aí o amigo vai saber dar esse passo atrás na amizade e vai entender que quem está ali falando não é o amigo dele apenas, é o amigo pastor, é o amigo patrão, é o amigo pai, é o amigo mãe, não é? É o amigo professor. É o amigo professor, né? Exatamente. Né? Penso que jamais seremos só amigos. Jamais seremos só amigos. Seremos sempre amigos que desempenham funções sociais. Nós não somos só amigos. Nossa relação carrega sempre a função social que eu tenho comigo, que você tem com você. Então nós somos sempre amigos e alguma coisa a mais. Quando eu sei respeitar isso, não é? Uma amizade bonita pode sim existir entre pessoas de posições sociais diferentes. Sendo assim, para finalizar, creio que três são os pré-requisitos para se criar uma boa amizade. 3. Falei todos eles aqui durante essa explanação. Primeiro, diga, escolher. Isso. Para ter uma boa amizade, para construir uma boa amizade, você precisa escolher. É o primeiro passo. Se você não escolhe, você quer ter amigos, mas nunca escolhe, fica só esperando ser escolhido. Porque até quando eu sou escolhido, eu preciso escolher quem me escolheu. Não é verdade? Não dá para a pessoa me escolher como amigo e a gente ter uma amizade se eu não corresponder a essa escolha. Sou obrigado a escolher quem me escolheu? Não. Mas se eu quero ter amigos, eu vou ter que escolher. Da mesma forma, eu posso escolher alguém que não queira ser meu amigo. Não é? Também acontece. Mas o fato é que para eu ter uma boa amizade, para eu construir uma amizade, eu preciso escolher, ir ao encontro do outro. Ou seja, eu preciso assumir o risco. Diga, assumir o risco. Para eu construir uma amizade, eu preciso correr o risco. O risco de ser rejeitado.
O risco de ser, decepcionado. O risco de ser traído. Não se aceita. O risco de não ser aceito. Então, não tem como ser amigo sem dar esse primeiro passo. O risco de ser usado. O risco de se deixar ser usado, que tem isso também. Então, primeiro pré-requisito para uma amizade: escolher, ir ao encontro do outro, assumir o risco. Quem não está disposto a assumir o risco de sofrer, não conseguirá ter amigos. Segunda coisa, eu preciso abrir mão da serventia. Diga, abrir mão da serventia. Sua e do outro. Se vai construir uma amizade, abra mão do outro te servir e de você servir ao outro, porque isso não é amizade, isso é relação senhor e servo, senhor e escravo. A amizade está para além disso. Então, se vai se relacionar com alguém, olhe para além da serventia. A amizade é de graça. Vamos falar isso também? Amizade é de graça. Se está pagando para ser amigo, preste atenção nisso. Se está pagando para ser amigo, não é amizade. Eu escuto muito também essa coisa de, principalmente quem está aí na faculdade, fazendo trabalho, pessoas que são exploradas no curso, que nunca dizem não para a exploração do amigo, que o amigo manipula, explora, e que nunca dizem não para quê? Para não perder a amizade. A primeira coisa que eu falo para essa pessoa é: você está enganado, não é seu amigo. Se está pagando para ser amigo, não é seu amigo. Aquela pessoa que você não pode falar, aquilo que nós falamos ali atrás, você não pode expressar, você não pode dizer o que pensa, que vai deixar de ser seu amigo. Não, não é amigo. Não é amigo. É outra coisa. Então, para ser amigo tem que abrir mão da serventia, do utilitarismo. Nem eu sirvo a você e nem você tem que me servir. Nós somos amigos. Nós caminhamos juntos. Nós estamos juntos. E por último, respeitar, esse último ponto que eu citei aqui, respeitar o outro em sua função social. Para ser amigo você precisa, e cultivar essa amizade você precisa respeitar a função social do outro. E saber dar esse passo atrás quando essa função social precisar prevalecer naquele instante, naquele momento. Nossa, mas você é meu amigo, nunca imaginei que você pudesse fazer isso. Patrão empregado. Nossa, mas você é meu amigo, nunca pensei que você pudesse me demitir. Ué, como não? Por que não? Eu sou o seu patrão. E como patrão eu posso demiti-lo se eu achar necessário e conveniente. A amizade é outra coisa. Agora nós podemos ser amigos depois de você ser demitido. Se nós formos realmente amigos, nós continuaremos amigos mesmo após a demissão. Não tem, exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, queridos, é isso. Precisamos, se queremos ter amigos, precisamos escolher. Jesus escolheu? Escolheu. Vários momentos ele diz que ele, inclusive, nos escolheu. Não é verdade? Abriu mão da serventia? Abriu. Quando ele vira e fala assim: já não chamo servo. Vocês são meus amigos. Se eu sirvo ou não, não é com medo de perder a amizade, com medo disso ou aquilo, não. Eu sirvo porque em alguns momentos na minha relação com ele, eu respeito, terceiro ponto, a função dele. E a função dele como Senhor, em alguns momentos, vai prevalecer sobre a minha relação de amizade. Então, às vezes, eu dou um passo atrás na amizade que tenho com Cristo e o trato como meu Senhor, porque Ele é o meu Senhor.
Mas passou aquele momento, eu volto para o campo da amizade, porque é no campo da amizade que eu quero me relacionar com ele a maior parte do tempo. Você já pensou nisso? Como você se relaciona com ele na maior parte do tempo? É como pai, é como senhor, é como amigo, né? Eu fico transitando muito nessa área da amizade e da paternidade, sem nunca descuidar da função de Senhor que Ele tem sobre a minha vida também. Amém? Então, nesse dia que nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, né? Que nós possamos... Oi? Que nós possamos meditar nisso. Que você nunca diga isso. Que você nunca ache que isso é normal. Que não ter amigos é uma coisa boa. Isso fala muito de você, se isso é uma verdade na sua vida, não é? Que triste. Amigo é feito casa que se faz aos poucos e com paciência para durar para sempre. Mas é preciso ter muito tijolo e terra, preparar reboco, construir tramelas. Verdade? É preciso a vida toda, mas é preciso a vida toda para cultivá-la. É essa casa, né? Às vezes só dá tempo da gente colocar os marcos. Né, Valdir? Teve gente, amigos que estão aí talvez nos assistindo, que não estão mais aqui, que mudaram, estão em outro país, que são amigos. Ficaram pouco tempo com a gente, né? Os marcos foram colocados, né? Eu vejo quando a gente, né, vai construir uma casa, que a gente limpa o lote, coloca o seu nome, né? Aquelas estacazinhas assim para marcar, né? Talvez a amizade só tenha aquilo ali mesmo, né? Mas se um dia a gente encontrar de novo, a gente vai continuar dessas estacas, né? E vai subindo, né? Eu tenho amigos que a parede está no meio, sabe? A parede tá... Tem amigos que estão só nas estacas, tem amigos que ficou só na limpeza do lote, a gente nem chegou a desenvolver. Mas são amigos. E como nós cremos na eternidade, o que não der para fazer aqui, a gente vai fazer na eternidade. Por isso que é para sempre. Amém? Assim como estamos, vamos orar. Pai, queremos te agradecer porque o Senhor fez esse movimento em nossa direção. O Senhor escolheu vir ao nosso encontro. O Senhor nos escolheu para sermos amigos. E isso é graça, não é merecimento. Como toda amizade realmente é. Ela é de graça. É mais uma manifestação da graça do Senhor. E embora respeitemos com muito temor no coração a função que o Senhor tem sobre nós, de Senhor, de Rei, de Deus, o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é nosso amigo. E isso é maravilhoso demais. E como foi dito aqui, se a amizade é uma casa que a gente constrói aos poucos, eu acredito que será uma casa maravilhosa, já que teremos toda a eternidade para construirmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós ainda mais, quando nós não soubermos nos portar como amigos, quando nós confundirmos as relações, quando nós estivermos equivocados. Que o Espírito Santo de Deus venha nos abrir os olhos e nos lembrar que, para além de tudo e de qualquer coisa, somos amigos. Desse tipo de amigo que nós citamos aqui no texto. Esse amigo que não precisa pisar em ovos para falar, para ser, para estar. Esse amigo que nos deixa à vontade, que nos deixa seguros, que nos escuta, que sabe nos acolher. Eu oro para que o Senhor abençoe a nossa amizade. Que ela seja eterna. Nós cremos nisso.
Te agradecemos por isso. Nesse dia de ceia, de celebração, oramos agradecidos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar tchau para os amigos que estão nos assistindo. E vamos continuar aqui. Amigo é feito casa que se faz aos poucos.